Uma ótima forma de controlar seu programa para não ocorrer execuções incorretas é utilizando o controle de bases com macros. É simples, porém muito útil. Vamos ver como utilizar. Então, estamos aqui no SAS com os nossos datasets que utilizamos na aula anterior. Caso você não os tenha criado no momento, pode recriar. Certo? E agora nós vamos criar um controle utilizando macros. Nós vamos testar se a nossa tabela de anexação, o nosso consolidado de vendas de janeiro final, vamos testar se ele não está vazio. Porque se ele está vazio é porque ocorreu algum erro. Esse dataset, por padrão, ele sempre deve chegar com alguma informação, né? Digo como exemplo nessa empresa. Então vamos montar uma macro para que possamos manter esse controle. Então eu vou criar aqui uma macro. Vou utilizar o mesmo nome da aula anterior. E essa macro vai receber como parâmetro uma base. No caso, a base que iremos utilizar para anexar o final do mês de janeiro. E o estado, que são as bases auxiliares que utilizamos para consolidar a base final. Então, primeiramente, eu vou abrir um bloco SQL. Eu não quero que esse bloco seja impresso, então eu utilizo no print. E eu vou selecionar a contagem de todos os registros que eu encontrar na minha base. E eu vou passar essa quantidade de registros para a variável contador. Então eu vou contar os registros que eu encontrar na minha variável, na minha tabela, né? Venda janeiro final. E a quantidade de registros que eu encontrar, a minha variável contador irá receber. Então, agora podemos fazer o teste. Então, se a variável contador, passando o e-comercial, né, como foi uma variável que declaramos no bloco SQL, é necessário que a gente passe o e-comercial antes. Então, se essa variável contador for igual a zero, então quer dizer a base está vazia, então eu vou fazer. Eu vou imprimir na minha log, utilizando o put, eu vou imprimir dataset vazio. Então ele vai informar para mim que o dataset está vazio. Então eu fecho aqui o bloco do. E agora eu posso fazer um senão. Se não, quer dizer que eu encontrei alguma informação. Então, caso a base esteja com informações de fato, a base vendas janeiro final, então aí sim eu posso fazer a anexação. Então, o mesmo processo que utilizamos na aula anterior. Então, eu vou anexar, fechar com um ponto. Vou anexar a base do estado. Então, basta colocar aqui estado e o ponto. Posso fechar também o else do, fechar a macro, e a chamada da macro será a seguinte. Então, por exemplo, fecha vendas, então o parâmetro data, no caso vai ser a base final, que iremos anexar as bases auxiliares. Então vai ser a tabela vendas janeiro final. E, por exemplo, o estado que eu vou trabalhar é o estado da Bahia. Então, para que possamos testar, eu vou deletar todas as informações que existem na minha tabela, que existe na minha tabela janeiro final. Então, vou deletar tudo da minha work.vendas janeiro final. Então, posso fechar. Então, primeiro vamos rodar aqui o SQL.
E agora podemos fazer o teste. Então ele vai testar para a gente, se estiver vazio, ele só vai imprimir dataset vazio na log e não vai fazer o append, não vai fazer a anexação. Assim, pessoal, aqui está faltando uma porcentagem no tem. Então agora acho que podemos fazer o teste. Então, certo, você pode observar, essa é a log do programa, então ele rodou todo esse bloco e ele imprimiu aqui para mim na log, dataset vazio. Então esse dataset está vazio e ele não fez o append. Então agora vamos recriar novamente, colocar informações nele de novo, e agora no caso é para ele fazer a anexação normalmente, pois o dataset está com informações. Então, certo, ele não disparou nenhuma mensagem aqui na log. Então, vamos abrir a nossa tabela. Então, vendo a janeiro final, você pode observar que ele trouxe as informações. Ele trouxe as 5 informações que já tem aqui no padrão, na criação do dataset, e anexou as informações do estado da Bahia, no caso.